as empresas, né, elas serem responsabilizadas, são empresas internacionais. Como é que fica isso? Elas podem ser responsabilizadas? Sem dúvida. Sem problema, mesmo que sejam empresas internacionais? Mesmo que sejam empresas internacionais. As empresas internacionais também têm representantes aqui no nosso país, não tem? Então elas respondem da mesma forma. Que era uma exigência do Marco Civil da Internet, né? Que as empresas tivessem subsidiárias no país. Sim. Tem mas representantes. As próprias empresas de aplicativo de passageiro deu um rebuliço, mas não virou muita coisa, né? Não regulamentou nada, né? Fica mais complicado, na verdade, né, Vitor? Por exemplo, se você vai fazer uma citação para alguém que está no exterior, você vai ter que fazer isso através de uma carta rogatória ou de uma citação rogatória. Então, o juiz vai tomar todas as providências para essa carta ir até o seu local destinatário que fica fora do país, para depois isso voltar. Mas as empresas têm representantes legais aqui no nosso país e eles respondem, né? E aí então as empresas de fora são acionadas, né? Veja você, por exemplo, que se acontece alguma coisa numa filial, né, de uma multinacional aqui em São Carlos mesmo, né? Temos algumas aí, multinacionais. Se acontecer alguma coisa dentro daquela empresa, os superiores que estão em outros países provavelmente vão ser informados e provavelmente, como acontece normalmente, na verdade, eles se encaminham até aqui para tomar as providências, ver o que aconteceu, né? Eles têm todo interesse nisso, eles vêm para cá, e vêm mesmo. Os caras vêm para a gente, para eles apurarem o que efetivamente aconteceu, porque eles sabem que a responsabilidade é deles. Né? Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos e Europa, as empresas se preocupam efetivamente com questões atinentes à lavagem de dinheiro, organização criminosa, né, crimes fiscais, porque eles sabem que isso é muito sério e que se houver alguma coisa nesse sentido, eles vão responder criminalmente pelos atos praticados, com penas severas, né, com mesmo consequências graves, o serviço tanto em sede de indenização civil, quanto em sede de responsabilidade penal, cujas condenações aí são apenas privativas de liberdade de longa duração. E até que ponto você acha que a lei vai querer cutucar essas grandes empresas? Pois é. Exato, né? Até que ponto... Vai ter um receio, um medo? Não, há que se estabelecer um critério aí, né, de bom senso, né? Se estabelecer alguma coisa que fique razoavelmente bom para as duas partes, porque as empresas também vão buscar nos organismos internacionais a tutela dos seus direitos, né? Então elas vão falar lá junto, elas vão criar obstáculo. Na verdade é sempre a mesma questão, né, Vitor? Questão financeira é que dita as regras, né? É essa questão aí, a questão monetária, a questão de quanto de dinheiro que nós estamos falando, que nós estamos tratando, é que vai disciplinar tudo isso, né? Essa é tem aquela no Brasil, para você ficar no Brasil, você vai ter que fazer isso, se vira, Exato. Não, nós estamos falando de quanto? De quantos milhões de dólares nós estamos falando? Então, onde é que nós vamos buscar os nossos interesses para continuar protegendo os nossos interesses econômicos? Porque o que as big techs estão discutindo é isso. Não tenha dúvida. Quanto é que os caras estão querendo saber quanto é que eles vão perder com isso. Essa aqui é a conta. Né? Então, nessa medida, tantos milhões de dólares, não vai dar. Nós vamos buscar nos organismos internacionais aí a proteção dos nossos interesses. É por isso que ela tem internacionalmente proteção. E é a longo prazo. Né? Lembrando que vários países já legislaram sobre isso, Austrália, Alemanha, Canadá e etc. E ninguém saiu, ninguém morreu, ninguém ficou pobre. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Agora, como é que o doutor vê, ou pelo menos como é que a lei enxerga, o fato do Google ter colocado na sua página principal, né, um link falando mal dessa PL, que foi o que aconteceu aí a semana passada. Pois é. É uma empresa privada, de certa forma, os direitos dela. Ele está falando mal ou ela está fazendo uma crítica em função de alguma coisa que para ela é questionável?
Sim, acredito que sim. Ela pode, como então, pessoa... É uma fake news? Mesmo que ela esteja influenciando a opinião pública contra a própria lei, que um projeto que nem foi legislado sim, ainda. eu sei. Na verdade, até foi falado em abuso do poder econômico, Isso. Por conta dessa questão aí. Sinceramente, é claro que os caras estão... Ela não pode querer fazer uma chantagem. Aliás, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, é que fez essa colocação, no sentido de que estaria havendo abuso do poder econômico. Sim. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo são defendendo interesses. Né? Se está havendo abuso do poder econômico, né, não vai ser o Supremo Tribunal Federal Brasileiro quem vai disciplinar essa matéria. Porque uma empresa como o Google... Pelo menos aqui, pelo menos fora do Brasil. Aqui dentro do Brasil, eles vão verificar, né, de acordo com a legislação, se é do interesse deles ou não. Também, eles podem retirar aí toda a representatividade que eles têm aqui no Brasil e operar fora. Sim. Né? Mas uma das especialidades do doutor, por exemplo, do seu escritório é o compliance criminal. Né? Qual seria a sua orientação para o Google? A orientação para o Google seria que ela observasse os parâmetros legais, estivesse em consonância, em harmonia com os protocolos que foram ditados para a área, né, para que elas não esbarrem em práticas que redundem em ilícito civil ou ilícito penal. Essa que é a questão. Observância de protocolos. Se existe esse compromisso, cabe às empresas, né, cumprir a legislação. É exatamente isso.